Pessoal, continuando, tá? A segunda questão, ela trata do conteúdo da variação linguística, né? Foi um conteúdo que a gente viu também na primeira aula, tá? Da disciplina de língua portuguesa. E a gente viu o quê, né? A gente viu que todas as línguas, tá? Todas as línguas passam por modificações ou por alterações. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nenhuma língua é falada de forma igualitária ou forma homogênea. Todas as línguas passam por esse processo de alteração, de modificação. Por exemplo, o português que é falado aqui no Brasil não é o mesmo português que é falado em Portugal, que é falado nos países da África que utilizam essa língua. Então, cada um dessa língua, cada um, o português que é falado no Brasil, o português que é falado em Portugal, o português que é falado nos países da África, cada um possui suas diferenciações. E essas diferenciações que ocorrem nas línguas é justamente o que a gente chama de variação linguística ou variantes linguísticas, tá? Então, o que é a variação linguística? A variação linguística é a forma que a língua é mudada, tá certo? A forma que a língua é alterada, tá? A gente viu nessa aula que há dois tipos de variação linguística. A variação linguística dialetal e a variação linguística situacional, ou também variação linguística de registro, tá? Então, o que é a variação linguística dialetal? A variação linguística dialetal é quando a língua é modificada, é mudada por conta da questão geográfica, por conta do grupo social, tá? Por conta do gênero masculino ou feminino, por conta da questão da faixa etária e por conta da questão da evolução temporal. Então, quando a língua muda por conta desses 5 fatores, a variação linguística é considerada uma variação linguística dialetal, tá? Aí vamos lá. Quando é que a língua muda por conta da questão geográfica? Há alguns objetos, algumas coisas que aqui em Pernambuco têm um determinado nome, uma determinada denominação. E quando chegam em outros estados brasileiros, mudam de nome. Eu posso dar exemplo do girimum. Aqui a gente chama de girimum. Em outros estados brasileiros é chamado de abóbora. A carne de charque, que aqui em Pernambuco a gente utiliza o nome carne de charque. Em outros estados é chamado de carne seca. Tá certo? Então, quando a língua ela muda por conta da localidade, então é um exemplo de variação dialetal, tá certo? Aí, nessa questão da localidade, do espaço geográfico, eu ainda posso falar a questão do sotaque, das pronúncias, por exemplo. Nós que moramos em estados nordestinos, tá? Quando a gente vai falar quando a gente vai falar a fruta mamão, a gente faz o seguinte, ó, mamão, banana. Por quê? Nós que moramos nos estados nordestinos, quando nós vamos falar algumas palavras, nós fazemos um fenômeno linguístico chamado nasalização, que junta a carga semântica do A com a carga semântica do M ou do N. É justamente, ó, mamão. A gente junta a carga semântica do A com a carga semântica do M. Tá? A mesma coisa quando a gente vai falar banana. A gente junta a carga semântica do A com a carga semântica do N, tá certo? Então, a gente fala banana. Tá errado? Não. É uma particularidade linguística daqui dos estados do Nordeste. O que não acontece em estados do Sul e do Sudeste, que as pessoas falam banana, as pessoas falam mamão, tá certo? Tá errado? Não, não está errado. É uma particularidade linguística deles. Então, isso daí também é um exemplo de variação dialetal, tá certo? As pessoas que dos estados do interior do São Paulo, as cidades do interior do São Paulo, que falam porta, aquele R bem arrastado, tá errado? Não. É uma particularidade linguística deles. Então, tudo isso daí é exemplo de variação dialetal. Quando a língua, tá certo? Ela é modificada por conta de quê? Por conta de questões geográficas,
tá? Tanto em questões de você mudar o nome de um determinado objeto, como também de você pronunciar, de você ter um sotaque diferente. Então, tudo isso daí é exemplo de variação dialetal. O segundo exemplo de variação dialetal é quando a língua é mudada por conta do grupo social, por conta da classe social, a classe econômica mesmo. O falar de pessoas da periferia, o falar de pessoas de bairros mais ricos, de bairros nobres, o falar das pessoas das classes mais pobres, o falar das pessoas das classes mais ricas, né? Quando tem essa alteração por conta do grupo social, tá certo? As classes sociais também é um exemplo de variação dialetal. E essa questão da mudança na língua por conta da classe social, do grupo social, também existe nos grupos profissionais. Os falares dos advogados, os falares típicos dos policiais, tá certo? Os falares típicos dos grupos da periferia, dos rappers, dos skatistas, tá certo? As gírias de cada um desses grupos. Então, tudo isso daí é exemplo de variação dialetal, tá? O terceiro exemplo de variação dialetal é quando acontece mudança na língua por conta do gênero. Ou seja, qual a diferenciação nas formas de falar, nas formas de se comunicar da mulher e do homem, tá certo? Então, tudo isso daí, tá certo? É exemplo de variação dialetal. Outro exemplo de variação dialetal é a diferenciação na linguagem por conta da faixa etária. A linguagem de uma criança, a linguagem de um jovem e a linguagem de uma pessoa da faixa etária, a linguagem de um idoso. Então, essas diferenciações que há nessas três faixas etárias, eu também posso dar como exemplo de variação dialetal. E o último exemplo de variação dialetal, tá? É a mudança que acontece na língua por conta da evolução temporal. Ou seja, como era que se falava no início da língua portuguesa, tá? Em épocas mais distantes, ou até mesmo em épocas mais recentes. Início dos anos 90, tá? Início dos anos 90, início dos anos 2000, tá? E hoje, como é que se fala, tá certo? As gírias, tá certo? Eu lembro que no início dos anos 90, eu estava no ensino fundamental 1. E as meninas, quando se queriam falar de um menino que era muito bonito, de um jovem que era muito bonito, utilizavam a expressão pão. Início dos anos 2000, quando eu estava terminando o ensino médio, quando as meninas queriam se referir a um jovem, a um rapaz bonito, utilizavam a expressão TDB, tá? Hoje, como é que elas se referem a um rapaz bonito, tá? Então, tudo isso daí é mudança que acontece na língua por conta da evolução temporal. E tudo isso daí é também exemplo de variação dialetal. Então, a variação dialetal, ela acontece quando ocorrem mudanças na língua por conta da questão geográfica, por conta do grupo social, por conta do gênero masculino e feminino, por conta da faixa etária e por conta da evolução temporal da língua, tá? Então, todos esses daí são exemplos de variação dialetal. O segundo tipo de variação linguística que a gente viu é a variação linguística de registro, ou também variação linguística situacional, tá? E o que é a variação linguística de registro ou situacional? É quando eu escolho uma modalidade da língua, ou formal ou informal, por conta da pessoa a quem eu vou me dirigir. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá certo? Você usa a língua constantemente ao longo do seu dia a dia. Só que nem sempre você vai utilizar ela informal. Há casos em que você vai utilizar a língua numa modalidade mais formal. Por que você faz isso? Por conta da pessoa a quem você vai se dirigir, tá? Lembra que a gente viu nessa aula sobre variação linguística que tanto a fala, tá, como a escrita possuem duas modalidades, uma formal e uma informal, tá? Vou dar exemplos disso, tá? Vamos supor que eu acordo, tá? E eu quero mandar uma mensagem pro meu irmão, pra minha mãe, pelo Messenger ou pelo WhatsApp.
Como essas pessoas fazem parte do meu convívio e da minha intimidade, essa comunicação escrita, ela tende a ser mais informal, tá certo? Aí eu tô saindo de casa e eu vou deixar um recado na porta da geladeira, um bilhetinho na porta da geladeira para minha mãe, para minha irmã, tá certo? Essa comunicação escrita tende a ser mais informal, porque são pessoas que fazem parte das minhas vivências, que fazem parte do meu convívio, tá? Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp para uma amiga, tá? Uma amiga de grande época. Então, essa comunicação escrita que eu vou enviar, ela tende a ser mais informal, tá? Eu tô lá no Instagram e uma amiga minha postou uma foto, postou um story. Eu vou lá e comento. Como essa pessoa é uma pessoa que faz parte dos meus hábitos cotidianos, essa comunicação escrita tende a ser mais informal, tá certo? Então, quando são pessoas que fazem parte da nossa convivência, das nossas vivências, do meu convívio, da minha intimidade, eu tendo a utilizar, tá certo? Uma linguagem escrita mais informal. Agora, tá? Eu acordo e eu recebo uma mensagem do coordenador do curso de administração. É uma pessoa que faz parte do meu âmbito do trabalho, do meu contexto do trabalho, uma pessoa com a qual eu não tenho tanta intimidade. Então, eu vou utilizar a escrita, mas eu vou ter uma preocupação de elaborar mais essa escrita. Então, essa comunicação escrita tende a ser mais formal, tá? Eu chego no meu trabalho e eu vou enviar um e-mail para o diretor da minha empresa, da empresa para a qual para o diretor da empresa na qual eu trabalho. Essa comunicação escrita, ela tende a ser mais formal, tá? Então, percebam, a escrita, ela tem duas modalidades, uma informal e outra formal. E eu vou utilizar cada uma delas de acordo com a pessoa a quem eu vou me dirigir, tá certo? A mesma coisa acontece com a fala, tá? Vamos supor que eu tô conversando, eu tô num almoço de domingo e eu tô conversando com minhas primas, tá? Com minhas tias. Então, essa comunicação oral, essa fala, ela tende a ser mais informal, tá certo? Eu tô no quintal da minha casa estendendo roupa e tô conversando com a minha vizinha. Essa comunicação oral tende a ser mais informal. Por quê? Porque são pessoas que fazem parte do meu convívio, das minhas vivências, tá? Aí vamos lá. Eu chego na faculdade e eu vou dar uma palestra, tá? Então, essa comunicação, ela tende a ser mais formal, porque são pessoas que não fazem parte do meu convívio. Além disso, esse momento, essa situação comunicativa de palestra, ela exige uma modalidade formal da oralidade, tá certo? Eu chego no meu trabalho, tá? E eu vou fazer uma apresentação para clientes a respeito de produtos que a minha empresa está oferecendo. Então, essa comunicação oral, ela tende a ser mais formal, porque as pessoas são pessoas que não fazem parte do meu convívio e da minha intimidade. Então, percebam, fala e escrita, tá? As duas possuem modalidades formais e modalidades informais, que eu vou escolher cada qual eu vou usar de acordo com a pessoa a quem eu vou me dirigir. Então, quando eu faço essa escolha, ou na fala ou na escrita, tá certo? Quando eu faço essa escolha, nesse momento eu vou utilizar a linguagem formal. Nesse momento eu vou utilizar a linguagem informal. Então, quando eu faço essa escolha por conta da pessoa a quem eu estou me dirigindo, tá certo? Um exemplo, é aí que acontece a variação linguística de registro ou variação situacional, tá certo? Então, a variação de registro ou variação situacional é quando eu escolho entre a linguagem formal e informal. Eu vou fazer essa escolha, tá certo? Por conta da pessoa com quem eu vou me comunicar, por conta das pessoas com quem eu vou interagir, tá? Então, a questão 2 fala sobre isso. E ela diz o seguinte, ó. Conforme vimos nas aulas de língua portuguesa, nenhuma língua é homogênea. Ou seja, todas as línguas passam por alterações ou modificações. Tais modificações são as chamadas variantes linguísticas, ou também variação linguística, né?
Diante disso, faça uma análise das imagens abaixo e identifique o tipo de variação linguística de cada uma delas, variação dialetal ou variação de registro. Então, ó, o texto 1, ele traz parte de um mapa, não é? O trecho de um mapa. Aí ele diz o seguinte, ó: Paraíba, pão aguado; Pernambuco, pão francês. E em outro estado, ele diz pão Jacó, né? Então percebam, essa imagem, ela aborda o quê? Os diversos nomes que esse pão tem, de acordo com o estado. Aqui em Pernambuco, nós utilizamos o nome o quê? Pão francês. Mas na Paraíba já é o mesmo pão. Mas na Paraíba é utilizado o nome pão aguado. Em outro estado já é utilizado o nome pão Jacó. Então, esse texto 1, ele traz um exemplo de quê? Ele traz um exemplo de variação dialetal, tá certo? Ou seja, o nome, tá certo, do pão francês, que aqui nós chamamos de pão francês, o nome de um tipo de pão, tá certo? E esse nome muda por conta do espaço geográfico. Então, é um exemplo de variação dialetal, porque esse mesmo tipo de pão, ele está presente em vários estados, mas em cada estado ele vai ter um nome. E essa mudança que acontece no nome é um exemplo de variação linguística, porque a língua, ela está sendo modificada, ela está sendo alterada, por quê? Por conta do espaço geográfico, por conta da localidade. Então, é um exemplo de variação dialetal. O texto 2, tá? É um trecho de um diálogo. Aí tem aqui, ó, aí tem um quadro e tem duas colunas. Aí, na primeira coluna tem dizendo o seguinte, ó: pelo Zap. Pelo Zap. Aí tem um diálogo de dois amigos de turma de um curso de administração. Aí, ó, André começa: Fê, como tá teu trabalho de português instrumental? Você tá conseguindo fazer? Aí Fernanda diz: cara, já tô terminando, tô nas partes finais. Aí André diz: não saí nem da introdução, tô perdido. Fernanda: tá não, boy. Ainda tem tempo. André: Fê, não tem como terminar não. O professor enviou um texto de 55 páginas para ler, para apresentar o trabalho. Vou pedir trancamento dessa disciplina, tô com medo de ser reprovado. Aí Fernanda diz: cara, relaxa, vai não. Tá? Então percebam que nesse primeiro quadrinho, André, ele tá conversando com uma amiga de sala, né, da faculdade. Então percebam que eles usam uma linguagem escrita bem informal. Eles não têm, em alguns momentos eles têm preocupação com vírgula, com ponto, outras não. Percebam que eles usam gírias, tá? Cara, relaxa, tá? Boy, tá certo? São todas gírias, que são exemplos de quê? De linguagem informal, tá? E também ele usa abreviações. Fê, que é a abreviação de Fernanda. Ou então eles dizem C, que no caso C é uma abreviação de você, né? E eles usam também o que, ó? Tá, tô, que são o quê? Abreviações de quê? Do está ou do estou, tá certo? Eles usam também o pra, que é uma abreviação de para, né? Então, essa conversa, esse diálogo tá cheio, repleto de marcadores conversacionais típicos da linguagem informal, que são o quê? Marcas de coloquialidade, que foi o que a gente viu. Lembra que a gente viu na primeira aula? Eu trouxe algumas questões de concurso público e tinham alguns enunciados, né? E as questões pediam para vocês identificarem as marcas de coloquialidade, né? Quais eram os elementos que indicavam linguagem informal? Então, nessa primeira coluna, ela está repleta de textos, de elementos, tá certo? Que indicam linguagem informal. E por que isso acontece? Porque André e Fernanda são amigos, ou seja, são pessoas que convivem. Então, quando eles vão utilizar a língua, eles não têm uma preocupação, tá certo? De utilizar a linguagem formal, tá? Porque são pessoas que têm uma certa convivência. Aí, no segundo quadro,
Na segunda coluna, aí tem dizendo o seguinte, ó. Na sala da coordenação do curso de administração da FACIG. Aí André chega e diz o seguinte: boa noite, professor Marcos. Como o senhor está? Espero que esteja bem. Gostaria de saber como devo proceder para solicitar o trancamento da disciplina de português instrumental. Percebam que na segunda coluna, André, ele já usa uma linguagem formal. E por que ele faz isso? Porque a pessoa a quem ele está se dirigindo, no caso, o coordenador do curso de administração, é uma pessoa que não faz parte da convivência dele. Ele vê na faculdade, ele pode falar, ele pode cumprimentar, mas não é uma pessoa que ele vê todo dia, não é uma pessoa que faz parte das convivências, das rodas de conversa, da amizade dele. Então, ele tem uma preocupação de utilizar uma linguagem mais formal. Então, esse texto 2 é um exemplo de quê? É um exemplo de variação de registro ou variação situacional, que é quando eu escolho uma modalidade mais adequada a me comunicar. Por quê? Por conta da pessoa com quem eu estou me dirigindo. Se for uma pessoa com a qual eu tenho intimidade, com a qual eu tenho a vivência, uma pessoa que faz parte da minha convivência, eu vou escolher a linguagem informal. E se for uma pessoa que não faz parte da minha intimidade, do meu convívio, da minha convivência, eu vou escolher a linguagem formal, tá? Então, já eu vou postar esse vídeo na sala do Google, tá certo? E também no grupo do WhatsApp. Vocês vão assistir, tá certo? E qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, tá?